em Jeremias, no capítulo de número 29. É um texto bastante conhecido, mas algo que Deus está ministrando para eu poder passar para vocês como igreja, de acordo com a visão que Ele tem nos dado nesses dias em diante. Então, Jeremias no capítulo de 29, de número 29, profeta maior, você vai encontrar o versículo de número 11, e a gente vai ler do 11 até o 14. Assim diz a palavra de Deus para nós. Pai, ela está aberta e nós cremos que é o teu poder para aquele que crê, e essa palavra ela sai com um propósito e retorna para ti com o cumprimento daquilo que apraz a tua vontade. Não seja diferente nas nossas vidas, que o nosso coração e a nossa mente seja nesse momento fértil para receber essa porção do Senhor revelada com uma palavra rema para multiplicar 30, 60 e 100 por 1, que as nossas mentes nesse momento estejam completamente voltadas para a mente de Cristo, que a gente não fique disperso. Todo e qualquer impedimento e espírito contrário agora ao que a gente tem para receber do Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Amém. Pois eu pensei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei até aqui. Então, o capítulo número 29 de Jeremias, ele vai estar liberando, escrevendo, mandando algumas cartas, e dentre essas cartas a gente encontra essa primeira logo, que faz parte desses versículos nas quais a gente leu, que ele está dando uma carta para o povo de Judá, aqueles que tinham saído cativos para a Babilônia, estavam no início aí do cativeiro babilônico, início de 70 anos, existiam sacerdotes que não queriam estar alinhados com a vontade de Deus, um povo que estava em corrupção, em pecado, e Deus tinha avisado através dos profetas, em especial nesse caso Jeremias, que eles iriam para o cativeiro por causa da desobediência, ficariam nesse cativeiro por um período grande de tempo, e que os falsos profetas estavam dizendo que talvez isso não acontecesse, se acontecesse ia ser rapidamente, e que não era nem para poder tocar a vida adiante, nem construir casa, nem família, porque ia ser rápido o que ia acontecer. Então que eles ficassem despreocupados, que nada daquilo, inclusive que Jeremias estava profetizando, iria acontecer, e o povo naquela idolatria entrou num processo de rebelião, e a imoralidade que tomava conta da nação fez com que eles caíssem realmente no cativeiro, e agora esse povo está cativo nos primeiros anos de cativeiro, e Jeremias escreve cartas, porque ele tinha conhecimento dentro do palácio real, dentro do reino, inclusive quando os caldeus vêm e invadem Judá e levam o povo cativo, deixam apenas aqueles muito pobres, miseráveis, que não tinham nada, e eles levam os mais intelectuais, e eles levam a grande quantidade do povo para poder distribuir nos domínios da Babilônia. Jeremias, ele fica com uma certa moral, assim a gente pode dizer, porque ele tinha profetizado e o rei Nabucodonosor sabia disso, então ele acaba criando algumas amizades, inclusive com a guarda real do palácio, com a guarda real da Babilônia, e tinha influência no reino de alguma maneira. Então, para ele escrever ou pedir para redigir cartas para ser entregue para as pessoas, inclusive para o falso profeta,
inclusive para os sacerdotes, aqueles que estavam cativos, era tranquilo conseguir chegar a essas cartas sem ter problema. E ele faz exatamente isso. Ele aponta a situação, mostra o pecado, diz o que vai acontecer se as pessoas não se convertessem, e acontece exatamente o que Jeremias profetiza, porque ele estava profetizando no nome do Senhor. Então, nesse capítulo 29, ele manda algumas cartas, nas quais eu já falei para você, e a gente tem agora as cartas para o povo que realmente tinha que passar por essa situação de cativeiro, e muitas vezes estava sem entender porque Deus estava permitindo aquela situação dificultosa, aquela situação árdua, aquela problemática, aquela dificuldade e todas aquelas situações e falta de uma perspectiva de saúde e liberdade. Mas Jeremias, cheio de Deus, ele com o Espírito Santo, ele redige uma carta e manda para aqueles exilados que eram os remanescentes, e a carta vai dizer assim, nesses pontos relacionados com o que a gente precisa. Deus mandando dizer para o povo que ele sabe quais são os planos perfeitos para o cumprimento de um propósito maior do reino, e ainda que as pessoas, a gente está no versículo 10, não tivessem entendendo o que estava acontecendo, mas isso serviria para poder separar o povo, para poder purificar o povo, para poder colocar aquele povo mais voltado ainda para as questões relacionadas com o reino de Deus e para uma intimidade maior com esse Senhor maravilhoso. Então Deus estava permitindo aqueles acontecimentos para poder trazer o povo em uma especificidade melhor e maior, um grau de profundidade na obediência à palavra, não mais superficialidade, ou que a pessoa não ficasse purificada daquilo que precisava. Então Deus permite que aconteçam situações horrendas, muitas vezes para poder, através do sofrimento, atrair a grande maioria das pessoas para Ele. Não é porque Ele gostaria ou quer que seja dessa maneira, mas o ser humano aprende a amar através do sofrimento também. E é lógico que quando a gente lê esse texto, no versículo 10, ou melhor, no versículo 11 ainda, está dizendo: esse plano que o Senhor tem para nós é um plano de paz. A palavra aqui é shalom, e ela vai trazer um recheio de saúde, bem-estar, segurança. Imagine o povo ouvir: olha, Deus está mandando dizer que você vai ficar seguro. Ele estava em uma terra distante, num lugar que não podia fazer o que eles queriam, um lugar que eles não poderiam ir para o templo cultuar o Senhor, não podia adorar a Deus através das festas, não poderia estar em grupos para adorar o Senhor, e nem muito menos fazer nada que tivesse envolvimento com a religião judaica que eles praticavam. Imagine quando Deus chega e através do profeta diz assim: não, mas vocês vão estar seguros, vocês vão estar tranquilos nesse lugar. Certamente que as pessoas receberam a palavra e ficaram muito chateadas com Jeremias, pensando que era profetada. Mas Deus cumpre exatamente a palavra, e os remanescentes, aqueles que conheciam e tinham intimidade com o Senhor, sabiam que ali era verdadeiro. Porque mesmo no mundo violento, no mundo de crise, no mundo de pandemia, no mundo de problema, mesmo em tantas adversidades, batalhas e situações truculentas da vida, em meio a tanta situação terrível, Deus nos guarda, nos protege, nos abençoa e provê as nossas necessidades, e a gente tem vivido isso nesses dias. Então não é diferente. A gente está num mundo, um mundo que jaz no maligno, com a cultura babilônica. Quando a gente vai estudar a cultura da Babilônia e a gente olha para os nossos dias, a gente percebe que tem tanta influência e tantas coisas que aconteciam na cultura babilônica que acontece hoje. Depravação moral, corrupção, violência,
imoralidade, prostituição, questões terríveis relacionadas com a moral, a ponto da gente olhar e pensar que a gente está realmente cativo na Babilônia, ainda que nós não estejamos e não sejamos esse povo, mas serve para os nossos dias e para a nossa realidade. E a gente percebe que Deus diz assim: eu estou com vocês e eu sei um plano exato para cumprimento do propósito, a fim de que vocês tenham um futuro. Eu sei o futuro de vocês, eu conheço o futuro de vocês. Ninguém mais pode saber e conhecer o futuro. O passado até vocês sabem, o presente vocês estão vivendo, mas o futuro somente Deus conhece. E muitas pessoas nessa época de eleição estão procurando forças ocultas, o ocultismo, estão procurando feitiçaria para poder, inclusive, ser próspero na eleição futura. Mas Deus diz que só Ele conhece o futuro e a prosperidade do povo dele. Nós somos povo do Senhor. E Ele ainda diz assim: e uma esperança. Nós não estamos desesperançosos, nós não estamos fraquejados sem esperança. Nós temos uma esperança que ela é viva, verdadeira e real. Nós temos a esperança que se chama Cristo Jesus, e aquilo que está na Bíblia vai cumprir, está se cumprindo e vai sair da boca do Senhor para realizar o desígnio dele, a vontade soberana dele. Então Jeremias escreve para o povo que tinha esperança. Eu e você possa ser que sejamos esse povo nesses dias, ainda que as pessoas estejam sem perspectiva de nada. Vamos ficar tudo bem quando vier a vacina, e aí todo mundo foca na vacina e começa os estudos, dá certo a primeira, a segunda etapa, a terceira não dá, para tudo, e agora segunda-feira amanhã provavelmente volta ao ritmo, porque o paciente já saiu de alta do efeito colateral da vacina. Então todo mundo está focado em Deus, é um modo de dizer todo mundo, que nem todos estão com o Senhor. E daí agora tira os olhos do Senhor, achando que o livramento está na vacina, aí complica tudo, está tudo errado, porque a nossa esperança não está na vacina, nossa esperança não está no medicamento, nossa esperança está na palavra de Deus. Ainda que Deus vai usar todos esses instrumentos, artifícios e pessoas, que vai abençoar inclusive o povo dele, a misericórdia do Senhor não tem fim, são os motivos de não sermos consumidos. A nossa esperança não é na ciência, a nossa esperança é no Senhor, nosso Deus, e Ele usa a ciência para abençoar o povo dele. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos entender que nós precisamos estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O nosso foco, o nosso alvo é a salvação em Cristo. Precisamos estar voltados para o Senhor. E Jeremias também escreve para aqueles que estão desesperançosos. E aí ele vai dizer assim: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então a gente precisa orar. Aqueles que estão esperançosos já estão orando. Aqueles que estão sem esperança precisam invocar o nome do Senhor, Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Altíssimo, e precisa buscar a Ele para que Ele possa ouvir. E uma das maneiras de Deus ouvir quando nós oramos e invocamos é quando nós nos apresentamos nesse trono da graça, humilhados diante dele, reconhecendo os nossos pecados e nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas mazelas. Deus não atende a pecador. Então ele diz o que para aqueles que estão sem esperança? Vocês precisam se voltar a mim de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força e com sinceridade. Não adianta estar me buscando somente para ficar livre de uma situação.
Então vocês estão me buscando para ficar livre do Covid ou vocês estão me buscando porque vocês me amam? Vocês estão me buscando porque estão num aperto financeiro ou porque vocês querem seguir o caminho da salvação? Vocês estão me buscando porque vocês estão com necessidades pessoais, alimentares, físicas, emocionais, porque vocês estão com tribulação na família, com dificuldades, inclusive relacionadas com o que há de comer, beber e vestir, ou vocês estão em busca de mim porque vocês me amam e querem trilhar um caminho eterno comigo para sempre? Porque quando o foco não está nas coisas do alto, a gente começa a ficar com dúvida daquilo que Deus pode operar, ou com falta de esperança para dias melhores. E aí a gente olha para frente e pensa de uma maneira seguinte, dizendo: não vai ter jeito não, muitas pessoas vão morrer. E se a gente começar a ligar a TV e ver tantas notícias ruins, a gente vai pensar que está tudo acabado e não tem mais solução, inclusive para o nosso país, mas Deus está no controle de todas as coisas. Em meio a uma situação caótica que a gente enfrenta, de crise moral no nosso país, o Brasil não prosperou tanto em tão pouco tempo. Em 2 anos o país conseguiu prosperar, o que não acontece há 20 anos. Então, é por causa da equipe da presidência? Deus usando a equipe da presidência, mas é por causa de quem? Do Senhor, porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, plano de esperança e de prosperidade. Então Deus realiza o que Ele quer. E Ele também escreve para aqueles que estão com a transição entre esperança e desesperança, aqueles que já estão ficando frios na fé. E aí Ele diz assim: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Já não estou ouvindo a voz de Deus, já não sei o que Deus quer para mim, já não consigo saber se é ou não de Deus, já não tenho certeza se Deus está comigo, eu não vejo as coisas fluírem para mim, tudo que eu estou colocando nas mãos não está prosperando, não está dando certo aquilo que eu tenho planejado, parece que as portas estão fechadas, Deus só fala com você, não fala mais comigo. E aí Deus está falando o que conosco? Com aqueles que estão nessa fase. Quando vocês me buscarem, vão encontrar, mas precisa buscar de toda a alma. Precisa priorizar a busca daquilo que é mais importante na vida. A vida eterna, um compromisso espiritual. Enquanto estiver buscando por interesse, não vai ter como encontrar e achar, porque Deus não está brincando de se esconder com ninguém. Ele já é real e visível, mas Ele sabe que nos momentos de crise, que Ele sabe que nos momentos que está em exílio, a pessoa ela precisa entender como é que funciona o reino, para ela se adequar a como Deus quer. E muitas pessoas estão querendo adorar a Deus do jeito delas, estão querendo cultuar a Deus da maneira delas, e na Bíblia já tem escrito como deve ser a adoração. Então eu estou vendo nesses dias muita gente inventando muita coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e aí a gente não vê as pessoas fortalecidas no Evangelho. E se passa 6 meses praticamente, de quando vem o primeiro caso registrado. É lógico que a gente sabe que já temos 9 meses aqui no país de pandemia, mais 6 meses na Bahia de pandemia, e nesses 180 dias de pandemia a gente vê quem realmente estava com a esperança firmada na palavra, quem realmente está alicerçado na rocha, porque nesse meio termo, em meio ano, muitos se afastaram do propósito, muitos esfriaram, porque na realidade já estavam com o coração congelado,
E aí só foi exteriorizado aquilo que já estava dentro da pessoa. Mas Deus traz uma palavra para nós e para todos esses, dizendo assim: eu me deixarei encontrar por vós. Posso ouvir um aleluia? Olha que maravilha. Deus, sabendo de tudo isso, Ele diz assim: eu vou me deixar ser encontrado. Apesar de tudo, eu vou deixar que vocês me encontrem. Seja para aqueles que estão firmes, seja para aqueles que estão razoavelmente desviados do propósito, sejam para aqueles que já estão afastados do propósito. Deus vai deixar ser encontrado. E ainda vai mudar a sorte, vai mudar o destino. Deus é um Deus que muda a nossa sorte, queridos. Se a gente já é um povo sortudo, porque estamos na bênção de Abraão, nesses dias Deus vai fazer com que nossa sorte seja ampliada, melhorada. Deus muda o destino. Deus muda as situações. Deus faz com que a gente trilhe um caminho de paz, de saúde, de libertação, de cura, de vida. Deus traz isso para nós. A antiga aliança, a lei, ela aponta a corrupção humana, ela norteia o pecado e diz: descobri o pecado de vocês e agora vocês vão morrer por causa do pecado. A nova aliança, o tempo da graça em Cristo Jesus, ele diz assim: eu estou trazendo cura e vou ressuscitar vocês para viverem eternamente comigo. Glória a Deus. Olha que maravilha! Então Deus, nesses tempos, nesses dias, Ele traz cura para a nação, cura para a nossa família, cura para nossas vidas. Ele traz liberdade dentro de um mundo opresso, maligno, num mundo desvirtuado do propósito maior que é adorar o Senhor. Ele traz provisão, Deus traz conforto, consolo. Deus nos abençoa em meio a circunstâncias improváveis. É isso que Deus manda Jeremias falar com o povo e diz assim: eu vou reunir vocês aonde vocês estavam dispersos. Eu vou fazer um único povo que me adore, independente se você está na Ásia, na África, na Oceania, nas Américas. Eu estou levantando um povo para me adorar em espírito e em verdade. Eu vou pegar vocês em todas essas nações e eu vou fazer com que vocês que estavam dispersos fora da vontade, do propósito, do alinhamento do reino, eu vou convergir vocês e vou trazer vocês de novo para o lugar e a posição, para o princípio de todas as coisas, para o lugar exato na minha presença. O tempo vai passar e vocês vão voltar para Jerusalém, mas quando não é esse tempo, vocês vão montar casas, vão procriar, ter filhos, vão cuidar deles, podem fazer famílias, podem multiplicar, porque quando vocês voltarem, vocês vão ser uma bênção lá em Israel. E aí essa palavra paralela para a gente é o seguinte: vocês estão passando esse momento difícil, mas eu estou convergindo aqueles que são realmente remanescentes e vocês vão estar no lugar da onde eu permiti que vocês se dispersassem, para que vocês ficassem cativos dos seus próprios desejos pecaminosos. Mas eu vou estar trazendo vocês de novo para perto de mim, diz o Senhor. Oh glória! A gente ouve uma palavra dessa, meu irmão. E aí Jesus fez tudo por nós. E aí a gente ouve muitas pessoas dizendo assim: a gente vai ter que pagar um preço. O preço para a salvação já está pago, a gente não precisa pagar preço para nada, a gente já está salvo, amém? Quando fala-se de pagar preço,
é o nosso compromisso, responsabilidade e esforço para não se misturar com as coisas que não são de Deus, para não nos aliançarmos com o mundo corrompido no pecado. Então, quando a gente tem que pagar um preço, é para a gente não ter amizade com o mundo, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O pagar o preço não é para realizar grandes coisas ou através das nossas ações ou obras que seremos salvos, não. Então não tem nada que a gente faça que conquiste mais nada de Deus, porque Ele já fez isso na pessoa de Jesus e está dizendo que nesses dias Ele está nos chamando mais para perto dEle. A força de atração do amor do Senhor está nos constrangendo a nos arrepender, a nos voltarmos para Ele de verdade. Deus está liberando uma graça amorosa a ponto das pessoas ficarem sedentas pela palavra, ficarem com fome do conhecimento de Deus. Está acontecendo isso em todas as nações, não somente no Brasil. Então, quando é liberada essa unção, e está acontecendo, e a gente está percebendo, porque isolamentos sociais, quarentenas, fala muito sobre exílio, fala muito sobre aprisionamento, e a gente está se sentindo preso muitas vezes. E Deus derrama uma unção, uma graça maravilhosa, para que a gente aguarde o tempo dele e o busque muito mais para ter um direcionamento, uma provisão, uma proteção, um zelo e um cuidado. Então Ele libera essa unção para nos atrair, nos trazer para perto dele. E isso é muito importante e é uma bênção, porque no meio dessa graça liberada vai separar os bodes das ovelhas, os que servem e os que não servem, os que estão escondidos e os que estão visíveis. O que está em oculto vai ser revelado. Então Deus está separando um povo remanescente para a volta de Jesus Cristo, para buscar uma igreja separada, santificada, adornada, sem mancha, sem mácula, e que vive um evangelho de esperança todos os dias de uma vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente não vai ficar espantado, a gente vai olhar para a palavra profética desses dias e nós vamos entender que aqueles que não são remanescentes não vão conseguir ficar de pé, não vão conseguir se sustentar, eles não vão conseguir esconder o pecado. Os remanescentes estão com o Senhor, os não remanescentes vão ser expostos à nudez e à vergonha dos pecados, como tem Apocalipse. E então os escândalos virão, mas ai daqueles que provocarem escândalos, inclusive no nosso meio. Seria melhor que pegasse uma pedra, amarrasse no pescoço e se jogasse no abismo, no precipício, do que inventasse mentira e operasse o espírito de engano para confundir a mente de muitos. Então a gente vai ver nesses dias essas coisas em todos os segmentos. Porque não vai ter uma igreja santificada sem esses acontecimentos, pessoal.
Daí a gente vai dizer, poxa, a política corrompe o ser humano. Não, o ser humano estava corrompido, entrou na política e o poder exteriorizou o pecado. E Deus permite que isso aconteça. E por que eu falei de política com tantas outras vertentes? Porque a gente está nas vésperas de uma eleição. Então eu respeito alguns pensamentos, algumas ideologias, mas tem coisas que eu não consigo enxergar em relação ao que Deus quer como propósito na vida de cada um, e a pessoa não entende. Deus é um Deus de governança. A gente leu no Salmo 47, não foi? 47. Que Deus é um Deus que governa. E Deus vai governar nessa terra como? Usando uma formiga, a jumenta de Balaão, os corvos de Elias. Vão usar pessoas. Ele vai implantar o governo dele usando pessoas. A política e a religião não se mistura mesmo. Politicagem e religiosidade não se mistura. Vai dar uma briga, vai ser uma confusão, vai rachar. Mas a arte de governar, que é a política, com a palavra de Deus, é uma só. Agora, qual é o nosso chamado? Foi chamado para profetizar. Jeremias não foi chamado para ser rei. Ele chegou e fez o quê? Cumpriu a vontade de Deus dentro de um governo corrompido, sim ou não? E o maior governante mandou soltar Jeremias, não mandou matar Jeremias. Manda matar o profeta logo. Não fez isso. Então a gente percebe que o cumprimento da vontade de Deus, Deus abençoa. Agora, na Bíblia toda, eu não consigo ver um pastor sendo governante. Porque pastorear é cuidar das ovelhas, do rebanho. Não dá para cuidar de um rebanho que Deus não me deu. O rebanho que Deus me deu foi vocês. O rebanho que Deus me deu não foi feira, não foi a Bahia. Porque Deus levantou outros pastores em outras denominações. Agora, dentro da igreja, pode ter pessoas que Deus vai usar para o governo nesse sentido. Eu sei que eu fui chamado para cuidar das ovelhas do Senhor. Eu não fui chamado para ser vereador, prefeito, deputado. Porque se eu fosse chamado para isso, certamente Deus não ia me ungir a pastor. Agora, se Deus me ungiu a pastor e eu quero ser alguma coisa dessa, ou não foi Deus, que Deus se confundiu em algum momento, ou houve uma precipitação de imposição de mãos, porque o pastor é o cargo, é a posição, não a função. E Deus não nos chamou para o cargo, Deus nos chamou para serviço. Esse é o meu pensamento. Respeito outras posições, mas o pastor de vocês, se um dia estiver envolvido para querer ser vereador, orem por mim em jejum e me exortem que eu estou desviado. Em nome de Jesus. Porque Deus não me chamou para isso. Eu sei minha identidade no reino. Então, o que essa palavra traz para a gente? Olha, eu sei os planos que tenho a seu respeito. Deus já sabe. E você sabe o que Deus tem a seu respeito? Porque quando a gente sabe o que Deus tem para nós, a gente não se desvia do propósito. Então agora eu tenho uma identidade no reino. Eu sei quem eu sou no reino. Porque o Senhor já me conhecia ainda no ventre, na minha mãe, de modo informe. Amém? Deus já me conhecia. Ele já tinha me separado antes da fundação do mundo. Ô glória! Então Deus não vai se confundir nessas coisas.
mas nós precisamos descobrir quem nós somos dentro do propósito maior do reino, para que o plano dele seja executado. Eu e você não nascemos para nos divertir e ganhar o mundo. Nós nascemos para adorar o Senhor. E é uma diversão podermos estar na igreja cultuando a Ele, porque isso tem que nos dar prazer, satisfação e gozo. Amém. A gente não foi feito para estar num parque de diversões. Nós fomos criados com um propósito de servir e cumprir aquilo que Ele tem para cada um especificamente. O meu chamado, alinhado com um propósito. Então, muitos são chamados, mas poucos são. Porque muitos são chamados para executar muitas coisas para Deus, mas não entendem isso e ficam sem saber o que estão fazendo. Aí uns querem ganhar a rede social e perdem a bondade e a misericórdia como seguidor, que está no Salmo número 13. Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Aí perde os dois principais seguidores. Aí estão entretidos com as coisas do mundo e perdem o foco no plano de Deus. Então, são dias da gente clamar e dizer: eu estou desviado. Ser sincero, não sei mais o que fazer. Um dia o Senhor me chamou para isso, mas eu não sei se eu estou fazendo o correto. A gente precisa estar com uma visão completamente nítida, porque senão a gente não consegue executar a missão. Se eu não estou enxergando a chegada, como é que eu vou partir? Se eu não estou enxergando o alvo, como é que eu vou acertar o alvo? O alvo é a visão. O caminho que alcança o alvo é a missão. Então a gente precisa voltar à origem do propósito, o conhecimento daquilo que Deus está fazendo, para que se cumpra a vontade dele e esses planos sejam prósperos. E aí ele vai multiplicar a bênção. Amém? E essa prosperidade não está relacionada com bens materiais, riquezas e multiplicação das coisas, ainda que tudo isso aconteça porque Deus é um Deus das riquezas. Mas a centralidade é a palavra, e Deus vai acrescentando os que são salvos, e Deus vai multiplicando de acordo com a vontade dele, e quem é responsável pelo resultado é Ele, não nós. Amém, queridos? Quando a gente entende isso, nós invocamos a Ele, oramos e Ele nos ouve. E aí a gente busca Ele e a gente encontra. E aí sabe o que acontece? Ele se deixa encontrar e muda o nosso destino. Quando ele fala de destino, ele está falando de geração. A nossa sorte está relacionada com a nossa geração. Então muitas vezes os pais estão conquistando tudo para eles, mas os filhos não estão encaminhados no propósito. O que adiantou ganhar o mundo todo e perder a sua família? Sem sentido. Aí a gente morre e os filhos vão estar servindo a Deus. Aí eu vejo muitos colegas de trabalho investindo um plantão dentro do outro para poder dar conforto, dar uma falsa segurança, dar uma saúde, com um plano bom de saúde, se é que dá para dar saúde, né? Com Covid a gente viu que não dá para dar nada. Não escolhe classe social, cor, sexo, idade. Meu Deus. E a pessoa passa 6 dias fora de casa e um dia cansado dentro de casa com os filhos. Não entendeu nada da palavra de Deus. Deus não chamou para isso. Se aumenta a quantidade de trabalho, é sinal que está aprisionado pelo faraó.
Porque quando diz assim, o povo saiu para adorar, e o faraó diz assim, tá bom, vocês vão fazer o seguinte, podem ir adorar e cultuar o seu Deus, mas deixem seus filhos e as suas esposas comigo. O que ele estava dizendo? Vocês podem ir, mas a geração de vocês, e o ensinamento que é principal da mãe, para que vocês entendam sobre isso, que os pais estão trabalhando e as mães muitas vezes estão dentro de casa, não vai passar para os filhos, porque agora eles estão no Egito, eles estão aprisionados com a cultura maligna pagã do mundo. Então vocês podem ir, mas a geração de vocês já era. A gente aprende que a nossa geração é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí Moisés, cheio de Deus, fala, vai todo mundo com a gente, não vai ficar nem um tanquinho de unha. Vamos levar é tudo. Aleluia, glória a Deus. Então essa palavra é para os nossos dias, queridos. Eu vou finalizar essa palavra dizendo assim, Deus tem o melhor para mim e para você. Então quando a gente olha para a nossa geração, quem são seus filhos biológicos? Já não tenho, mas pode um dia ter. Quem são seus filhos espirituais? Os filhos espirituais são aqueles que estão olhando para você e estão servindo a Deus ou seguindo os exemplos do Evangelho pelo testemunho da sua vida. E você está gerando filhos espirituais. A gente está gerando filhos da luz ou filhos das trevas? Tem alguns desses que são órfãos? Que o Senhor tenha misericórdia para que a gente gere sempre frutos dignos de louvor para o nome do Senhor. Esse é o propósito. Deus nos chamou para sermos uma geração que o adora. A principal de todas as coisas que a gente veio fazer nesse mundo não foi brigar com as pessoas, se desentender com os outros, falar de coisas, adquirir bens materiais, sentir muito prazer e satisfação, viver para si mesmo, achar que todas as coisas estão relacionadas e fluem, e a gente faz parte de um grande processo e a gente é mais um nessa muvuca, nessa problemática, e que se a gente deixar alguma coisa para os nossos filhos, já fizemos muita coisa. Isso é cultura pagã. Deus não nos chamou para essas coisas. Deus nos elegeu para sermos os ministros dele nessa face da terra. Deus nos separou para sermos aqueles que demonstram em prática, em ações, as boas novas do Evangelho verdadeiro e único de Cristo Jesus em salvação. Deus nos convocou para glorificar o nome dele em todos os nossos pensamentos, atitudes, práticas, ações, palavras, com adoração verdadeira, diária. Deus nos santificou para que discerníssemos o corpo de Cristo e que toda a nuvem em volta pudesse enxergar, nuvem de pessoas, que existe um Deus, que Ele é o dono da vida eterna e convoca muitos para essa vida eterna. É para isso que a gente nasceu. O resto é complemento. Primeiro buscar o reino e a sua. Então muitos estão buscando o reino sem justiça. Buscar o reino sem justiça é buscar riquezas, porque o reino é rico.
presentes, coisas boas, prazeres, satisfação. E muitos estão buscando só a justiça, querem fazer com os próprios braços, com o próprio intelecto, com a própria força, com a própria estratégia, com metodologias. Não vai funcionar, porque tem que ser o reino e a justiça de Deus. Tem que vir do alto acontecer vertical, para acontecer na horizontal, para depois voltar para o alto. Tem que passar por nós e voltar para Ele. E aí Ele recebe essa adoração. É dessa maneira que Ele é louvado. Aí você virá professora, virá enfermeira, virá advogada, virá médico, virá especialista, doutora, tiver uma casa boa, um carro bom, tudo isso tem que convergir para abençoar as pessoas, porque senão, quando chegar na eternidade, também é obra de palha, vai ser tudo queimado. Agora eu imagino as pessoas ricas desse mundo prestando conta dos centavos, porque no gasofilácio a viúva não botou uma cédula de $200 nem R$200, ela botou 2 moedas, e Jesus estava olhando para quem? E aí Ele vai dizer assim: cadê os centavos? Meu Deus, você fez o que com os seus centavos? Não, é porque a gente... Meu Deus. Estão entendendo? Então, se Deus te deu uma boa roupa, se Deus te deu um bom carro, te deu uma boa casa, te deu uma boa família, se Deus te deu riqueza, se Deus te deu... Louvado seja o Senhor, tem que multiplicar, não pode enterrar, precisa multiplicar isso como missão no reino. Deus te deu uma boa saúde para poder cuidar de outras vidas, Deus te deu frutas, Deus te deu verduras, Deus te deu uma alimentação saudável para que você pudesse ter vigor para proclamar o Evangelho da salvação e servir no reino com o melhor. E as pessoas às vezes não entendem isso. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês que estão aqui comigo, recebendo dessa porção, porque Deus está trazendo todos os que estavam com as mentes cativas e fora do propósito. Deus está nos libertando de novo nessa noite. Amém? Você crê nisso? Eu fui liberto agora, porque essa palavra é libertadora. Se tinha alguma coisa desalinhada com a vontade do Senhor, agora alinhou completamente. Ô glória! Então você já sabe para quem você nasceu. As demais coisas são acréscimos. Amém? Então a gente tem que buscar mais a Deus para poder Deus fazer o que? Manifestar a glória dele. A gente vir na casa de oração e a gente tem que sair curado. Chegou doente, tem que sair curado. Amém? Tem alguma situação que não está funcionando, tem que sair com ela. Até os quero louvo o Senhor. Ô glória. Os quero dando sinal que é tudo verdade. Eles adoram o Senhor e a gente tem que estar entendendo os sinais. Amém, amados? Bora louvar esse louvor de novo para a gente poder finalizar. Aí você pode ir.